Olá, meu nome é Simon e neste tutorial do SEMrush eu vou mostrar tudo o que você precisa saber sobre como usar essa ferramenta de SEO insanamente poderosa em todo o seu potencial. Mas não se preocupe, esta não é apenas mais uma visão geral básica de todas as ferramentas do SEMrush. Vou dar-lhe um processo simples, passo a passo, sobre como encontrar as melhores oportunidades de palavra-chave para o seu site e negócio específicos. Também vai aprender a otimizar essas palavras-chave para que o seu site apareça no topo dos resultados de pesquisa do Google. Depois, vou mostrar-lhe como utilizar a SEMrush para obter backlinks de alta qualidade para o seu site e também como encontrar potenciais problemas técnicos no seu site, dos quais poderá nem se aperceber. Estou muito entusiasmado com tudo o que vou mostrar neste vídeo, por isso vamos a isso. Agora, antes de entrarmos no tutorial, quero mostrar rapidamente como você pode estender seu teste gratuito com SEMrush para que você possa usar todas as ferramentas gratuitamente por mais tempo. Agora, quando você está na página inicial do SEMrush, você pode rolar para baixo e ver que normalmente eles oferecem um teste gratuito de 7 dias para usar e testar todas as suas ferramentas. Mas se usarem a hiperligação embaixo, na descrição do vídeo, vão para esta página, onde podem ver a oferta especial. Esta é para os meus subscritores do YouTube e podem obter um teste gratuito de 14 dias em vez de um teste gratuito de 7 dias. Por isso, se ainda não tem uma subscrição da SEMrush, certifique-se de que cria a sua conta utilizando o link abaixo na descrição e dessa forma pode obter um teste gratuito de 14 dias em vez de um teste de 7 dias. Agora, estamos conectados à nossa conta SEMrush e já podemos ver no lado esquerdo todas as diferentes ferramentas que podemos usar para otimizar nosso site para obter uma classificação mais alta no Google. Não vou analisar cada uma delas em pormenor neste vídeo, porque este vídeo teria mais de 5 horas de duração. Vou concentrar-me nas mais importantes que serão utilizadas na implementação do processo de pesquisa de palavra-chave que vou mostrar e também no processo de otimização do seu conteúdo e do seu site em geral. A SEMrush também classificou todas essas ferramentas em diferentes categorias. Portanto, aqui estão as ferramentas de SEO, SEO local, publicidade, mídia social, marketing de conteúdo, tendências e soluções de agência. Portanto, a SEMrush é uma espécie de ferramenta de marketing tudo em um, mas a força está definitivamente nas ferramentas de SEO e neste vídeo vamos concentrar-nos principalmente neste separador, as ferramentas de SEO. Muito bem, agora vou mostrar-vos um processo de pesquisa de palavra-chave passo a passo para encontrar oportunidades de palavra-chave para o vosso site e indústria. A primeira coisa a fazer é ir às ferramentas de SEO e, em seguida, na pesquisa de palavras-chave, clicar na ferramenta mágica de palavras-chave. Depois, temos de introduzir uma palavra-chave inicial. Este será o ponto de partida para a SEMrush encontrar mais ideias de palavra-chave e oportunidades para o seu sector. Por exemplo, digamos que estamos no nicho de ferramentas de IA e talvez tenhamos criado um site com ferramentas de IA ou somos um blog que escreve sobre ferramentas de IA. A primeira coisa que eu introduziria aqui como palavra-chave inicial seria apenas ferramentas de IA e depois clicaria em pesquisar. E agora podemos ver que o SEMrush nos dá muitas ideias de palavras-chave diferentes relacionadas a ferramentas de IA. Mas antes de passarmos por cada uma dessas ideias, quero primeiro passar por cada uma das diferentes métricas que o SEMrush nos mostra para cada uma dessas palavras-chave, porque é realmente importante que você entenda o que tudo significa para que possa tomar boas decisões sobre quais palavras-chave são realmente uma boa oportunidade e quais você não deve escolher. A primeira coluna mostra a intenção da palavra-chave. Esta é uma das coisas mais importantes em que deve pensar quando decidir qual a palavra-chave a segmentar e também como criar o seu conteúdo para garantir a classificação para essa palavra-chave. Portanto, a intenção significa basicamente o que a pessoa que digitou essa frase na barra de pesquisa está realmente procurando. Qual é o objetivo dessa pessoa? E a SEMrush dá-lhe basicamente 4 categorias de intenção diferentes. Há a comercial, a informativa, a de navegação e a transacional. E aqui podemos ver uma visão geral de todas essas diferentes categorias de intenção. A primeira categoria é a de navegação. Por exemplo, se alguém escrever Subaru website, essa pessoa só quer ir para o sítio web específico, que é o Subaru. Depois temos a informativa. Quando alguém escreve What is a good car, o que é um bom carro, a pessoa ainda não está preparada para comprar um carro. A pessoa só quer encontrar alguma informação sobre como tomar a decisão de comprar um carro.
Depois temos a investigação comercial. Quando as pessoas comparam diferentes fornecedores ou serviços, como Subaru versus Nissan, essa pessoa ainda não está pronta para comprar um carro. Ainda está a tentar comparar diferentes marcas para finalmente tomar a decisão sobre qual a marca a escolher. E depois temos o transacional. Quando alguém escreve comprar Subaru Forester, isto é muito específico e a compra mostra-nos definitivamente que esta pessoa está pronta para comprar o carro. Portanto, essa pessoa é a mais avançada no funil para se tornar um cliente. Não faz sentido optarmos por palavras-chave de navegação se não formos realmente o site da Subaru. Por isso, queremos concentrar-nos principalmente nas palavras-chave informativas, comerciais e transacionais. A palavra-chave mais valiosa em termos de cada clique é, sem dúvida, a transacional, porque as pessoas que escrevem estas palavras-chave estão mais adiantadas e é muito mais fácil convertê-las em clientes, em comparação com as palavras-chave de intenção informativa, porque essas pessoas estão apenas à procura de informações e ainda não estão prontas para comprar algo. Assim, a análise da intenção da palavra-chave dá-lhe uma boa ideia da probabilidade de o tráfego se converter em clientes ou consumidores, em comparação com outras palavras-chave. Assim, a taxa de conversão das palavras-chave transacionais é muito mais elevada em comparação com a taxa de conversão das palavras-chave comerciais, e a taxa de conversão aqui é muito mais elevada do que a taxa de conversão das palavras-chave informativas. Portanto, é assim que eu daria prioridade à segmentação de diferentes tipos de palavras-chave, tendo também em conta o volume de tráfego existente para essas palavras-chave. E podemos ver o volume na terceira coluna. Isto mostra-nos a média de pesquisas mensais durante um período de 12 meses para a nossa palavra-chave. Assim, em média, cerca de 15.000 pessoas escrevem ferramentas de IA na barra de pesquisa por mês. Obviamente, quanto maior for o volume, melhor, porque se mais pessoas pesquisarem algo, potencialmente mais tráfego poderá obter, mas normalmente, quanto maior for o volume, maior será a dificuldade de classificação para essa palavra-chave. Depois, na coluna seguinte, temos a tendência, que nos mostra a tendência das pesquisas durante um período de 12 meses. Assim, no caso das ferramentas de IA, podemos ver que a tendência está a subir, o que é um bom sinal se quisermos segmentar essa palavra-chave. Mostra-nos que o interesse nas ferramentas de IA está a aumentar ao longo do tempo. Por vezes, também temos estes picos aqui. Assim, por exemplo, para a ferramenta Dragon AI, podemos ver que houve um grande pico há alguns meses, mas agora as pesquisas são muito baixas. Portanto, é bom ter isso em mente. Portanto, não espere obter apenas 1.900 em volume de tráfego para essa palavra-chave todos os meses, porque houve apenas um grande pico que aumentou esse número, mas talvez agora receba apenas 100 ou até menos pesquisas por mês, então provavelmente não vai querer segmentar esta palavra-chave se a comparar com outras que têm uma tendência mais estável. Em geral, eu recomendaria apenas palavras-chave mais estáveis, como por exemplo ferramentas de escrita de IA. Aqui pode ver que há uma procura consistente para esta palavra-chave, e é muito mais fácil prever se vai valer a pena segmentar esta palavra-chave em vez de olhar apenas para estes picos que são realmente imprevisíveis. Depois temos a dificuldade da palavra-chave, que também é uma das métricas mais importantes que deve ter em conta ao decidir quais as palavras-chave a segmentar. Quanto maior for o número, mais difícil será a classificação para essa palavra-chave. Assim, na próxima etapa, vamos filtrar todas essas palavras difíceis para vermos apenas as palavras-chave que realmente têm uma hipótese de serem classificadas com um novo website. Obviamente, se tiver um website com uma autoridade mais elevada, também pode optar por palavras-chave um pouco mais difíceis de classificar, mas no início, se tiver um novo website, não faz sentido tentar optar por palavras-chave difíceis ou mesmo muito difíceis de classificar, porque será praticamente impossível classificá-las, pelo que não obterá qualquer tráfego, mesmo que o volume dessa palavra-chave seja bastante elevado. Depois temos o CPC, que significa custo por clique. Isto dá-lhe uma ideia do que os anunciantes estão dispostos a pagar por clique para mostrar o seu website às pessoas que escrevem essa palavra-chave. Provavelmente sabe que quando escreve algo no Google, digamos ferramentas de IA, há sempre estes posts patrocinados que estão no topo e por vezes também no meio e, por exemplo, SEMrush, porque diz que os patrocinados estão a pagar para aparecer aqui no topo dos resultados da pesquisa, e se eu clicasse aqui, eles provavelmente pagariam cerca de apenas para obter o clique no seu site. Normalmente, isso também mostra o valor dessa palavra-chave, pelo que, para as palavras-chave com maior probabilidade de conversão em clientes, essas palavras-chave têm normalmente um CPC mais elevado,
o que significa que os anunciantes estão dispostos a pagar mais para aparecerem nessas palavras-chave. E depois temos a densidade competitiva, que dá uma ideia de quantos anunciantes estão a tentar mostrar o seu sítio web para esta palavra-chave. E quanto mais elevado for o número aqui, mais anunciantes existem, portanto, maior é a concorrência. Depois, em SERP Features, podemos ver quantas SERP Features existem para esta palavra-chave. Assim, por exemplo, para as ferramentas de IA, não vemos apenas estes resultados regulares do sítio web na pesquisa, vemos também coisas como as pessoas também perguntam ou, quando descemos mais, podemos ver pesquisas relacionadas, por vezes também temos vídeos do YouTube ou coisas de compras no lado direito, e estas são chamadas características SERP e, em geral, quanto mais características SERP tivermos aqui, menos espaço haverá na página para o nosso sítio web normal que queremos classificar, o que torna um pouco mais difícil classificarmos-nos na primeira página ou numa posição mais elevada no Google, porque há todas estas características SERP pelo meio. Mas eu não me preocuparia muito com isto, para ser honesto. Depois temos o número de resultados mostrados para essa palavra-chave e no final podemos ver quando foi a última vez que a SEMrush atualizou estas métricas. Muito bem, agora que já sabemos o que significam todas estas métricas, vamos procurar algumas oportunidades de palavras-chave. A primeira coisa que eu faria era definir alguns filtros, porque neste momento temos muitas palavras-chave que são muito difíceis de classificar. Podemos ver isso aqui em KD, como eu disse antes, para um novo site com uma autoridade baixa será quase impossível classificar estas palavras-chave, por isso o que eu faria era ir aos filtros aqui em cima e depois em KD começaria com as palavras-chave muito fáceis. Por isso, de 0 a 14% para o KD, basta clicar aqui e depois filtrará tudo o que não é muito fácil. Vamos agora analisar estas palavras-chave. A primeira é porque aqui a IA de autoblogging é a melhor ferramenta de escrita de IA. Esta é uma palavra-chave um pouco estranha porque se concentra apenas na IA de autoblogging. Isso parece uma campanha que eles fizeram e você também pode ver que aqui na tendência esse pico de tráfego aqui, então eu diria que não faz sentido direcionar essa palavra-chave porque há o pico e agora provavelmente há muito pouco tráfego, se é que há alguma coisa e também não faz sentido com base na intenção, porque a menos que você seja o proprietário do site AI de blogging automático. Portanto, eu não colocaria isso na minha lista. Depois, temos aqui a ferramenta Kiwi AI, que podemos ver na tendência que foi muito popular durante algum tempo e que depois a tendência diminuiu, pelo que provavelmente eu também não selecionaria esta palavra-chave. Passemos ao seguinte, temos a ferramenta de geração de vídeo Osholo AI e também o pico, pelo que estou a tentar evitar qualquer coisa que tenha este pico e que agora esteja provavelmente morto. Então vamos passar para talvez esta ferramenta de remoção de fechamento de IA. Então isso definitivamente parece interessante, porque uma ferramenta de remoção de fechamento de IA é provavelmente algo que é muito novo, e também podemos ver que aqui a demanda por essa palavra-chave acabou de aumentar nos últimos meses, e se isso realmente funcionar, então é provavelmente algo que as pessoas continuarão a procurar também no futuro. Portanto, se tiver um site que ofereça este tipo de ferramenta, ou um site ou blog que fale sobre diferentes ferramentas de IA, então pode fazer sentido visar esta palavra-chave e, digamos, fazer uma lista de diferentes ferramentas de remoção de IA e estar no início da tendência para esta palavra-chave. Então, eu definitivamente colocaria isso na minha lista, e então o que eu faria é apenas clicar no ícone de mais aqui, e então vamos criar uma nova lista, e eu vou apenas nomear essas ferramentas de IA, e depois clicar aqui. E agora esta palavra-chave está na lista de ferramentas de IA. Então o próximo é ferramenta de ilusão de IA. Isso também pode ser interessante, temos um KD de 1, então não deve ser absolutamente nenhum problema classificá-lo muito bem no Google. Temos um volume de tráfego bastante consistente e temos um volume de tráfego de 110 pesquisas médias por mês. Por isso, provavelmente, vai ser difícil decidir qual o volume de tráfego que vale a pena para a palavra-chave. Isto depende realmente de alguns fatores. Primeiro, se tiver um novo site, provavelmente terá de optar por palavras-chave de baixo volume, como palavras-chave de longo prazo de baixo volume, porque as outras serão demasiado difíceis de segmentar e quer acumular algum tráfego usando apenas palavras-chave de baixa concorrência para construir a sua autoridade e, lentamente, ao longo do tempo, também pode optar por palavras-chave com maior volume e maior dificuldade de palavras-chave, o que também depende do seu sector.
Por isso, para alguns sectores, cada cliente vale muito, por isso, mesmo que receba 50 cliques no seu site por dia, mas um desses cliques se converta num cliente, talvez já tenha ganho $1.000 ou $2.000 com esse cliente, por isso já valeu a pena ter como alvo palavra-chave de baixo volume. Por isso, desde que receba alguns cliques e considere que vale a pena, em termos da probabilidade de esse espectador ou visitante se converter num cliente, faz todo o sentido segmentar essa palavra-chave se a intenção estiver presente e se a intenção conduzir muito provavelmente a uma conversão. Por isso, eu também colocaria esta na minha lista. Assim, queremos continuar a analisar estas palavras-chave e adicionar todas aquelas para as quais achamos que pode valer a pena classificar. A dada altura, é provável que queiramos parar porque o volume está a diminuir à medida que dissemos, porque está ordenado por volume de tráfego, e se tivermos dificuldade em encontrar palavras-chave com um volume decente na categoria de dificuldade de palavra-chave muito fácil, podemos mudar esta categoria de muito fácil para fácil e depois subir para encontrar palavras-chave com um volume de tráfego mais elevado. E algo que pode fazer para encontrar ainda mais tipos diferentes de palavras-chave é alterar esta palavra-chave semente aqui no topo. O que eu faria seria ir ao Google e digitar a categoria geral ou a minha primeira palavra-chave inicial, depois ir para baixo e procurar pesquisas relacionadas aqui. Aqui pode ver que o Google nos dá diferentes tipos de coisas que as pessoas estão a escrever na barra de pesquisa que estão relacionadas com o nosso tópico. Por exemplo, ferramentas de IA para escrita, ou ferramentas de IA para estudantes. Vamos, por exemplo, usar esta. Voltemos aqui e digitemos ferramentas de IA para estudantes. E, em seguida, cliquemos em pesquisar, o que nos dará uma lista completamente nova. Depois, também podemos limpar este filtro para vermos toda a lista específica de ferramentas de IA para estudantes. Este foi o primeiro de 2 métodos de pesquisa de palavra-chave que vos vou mostrar. No primeiro, usamos a ferramenta mágica de palavra-chave e no segundo, vamos usar os nossos concorrentes para encontrar oportunidades de palavra-chave e vamos utilizar a ferramenta de lacunas de palavra-chave no separador de pesquisa competitiva. Por isso, vamos clicar em lacuna de palavras-chave e em seguida digitar o domínio do nosso próprio site. Como exemplo, vou usar o site da SEMrush, portanto semrush.com, e depois queremos adicionar alguns concorrentes. Aqui a SEMrush já nos dá algumas opções para os nossos concorrentes. Assim posso simplesmente escolhê-los aqui com base nesta lista. Se quiser obter uma lista maior de concorrentes para o seu site específico, pode ir para o separador Pesquisa Orgânica, abrir este separador num novo separador e introduzir o seu domínio aqui. Mais uma vez, vou digitar SEMrush. Clicar em pesquisar e, em seguida, ir para os concorrentes. E aqui, quando descemos, podemos encontrar uma lista dos nossos principais concorrentes com base na quantidade de palavras-chave semelhantes para as quais o nosso site e os sites concorrentes estão classificados. Portanto, voltemos à ferramenta de lacunas de palavra-chave e introduzamos alguns concorrentes da lista que a SEMrush nos fornece. Então, arefs, vamos talvez adicionar este também e depois também este e clicar em comparar. Depois, vamos descer até a lista de palavras-chave e esta vai mostrar-nos as palavras-chave para as quais nós e os nossos concorrentes estamos a classificar. Por exemplo, no Google Search Console, nós ou, neste caso, a SEMrush está classificada em 5º lugar para este termo e a SimilarWeb está classificada em 79, 19, 8 e 32. Portanto, o que queremos fazer é encontrar palavras-chave para as quais todos os nossos concorrentes estão a classificar, mas para as quais nós não estamos a classificar. E podemos simplesmente filtrar essas palavras-chave clicando em Missing, o filtro Missing aqui. E agora podemos ver, por exemplo, o programa de afiliados da Amazon, em que todos os nossos concorrentes estão classificados para esta palavra-chave e que, na verdade, tem um volume elevado, mas nós nem sequer estamos classificados. Por isso, pode ser uma boa ideia segmentar esta palavra-chave, porque todos os nossos concorrentes estão a classificá-la, o que faz com que as nossas hipóteses de classificação também sejam muito maiores. Mas, obviamente, queremos ter a certeza de que essas palavras-chave fazem sentido em termos da nossa estratégia de SEO. Por isso, talvez algo que faça mais sentido seja algo como encontrar palavras-chave num site. E aqui, mais uma vez, podemos ver que, por exemplo, o Ahrefs está classificado em 2º lugar, mas nós não temos nenhuma classificação. Portanto, a SEMrush provavelmente não tem nenhum conteúdo sobre esta palavra-chave. E porque esta frase é realmente bastante relevante para uma ferramenta de SEO como a SEMrush, eu diria que definitivamente faz sentido pensar em criar conteúdo em torno desta palavra-chave para que também possamos classificar como nossos concorrentes e potencialmente obter mais tráfego e também novos clientes.
Agora vamos fazer uma pausa rápida para agradecer ao nosso patrocinador, que é o botão de subscrição. Por isso, por um período limitado, podem subscrever gratuitamente o meu canal. Por isso, certifiquem-se de que aproveitam esta oportunidade única e cliquem no botão de subscrição por baixo deste vídeo. Agora que temos algumas palavras-chave que podemos querer segmentar, é hora de fazer mais pesquisas e descobrir como otimizar nosso conteúdo para que tenhamos a maior chance de classificação para essas palavras-chave. Por isso, primeiro vamos à nossa lista de palavras-chave indo ao gestor de palavras-chave. Depois, vamos para a lista de palavras-chave das ferramentas de IA. E aqui encontramos todas as palavras-chave que adicionamos a esta lista. Como exemplo, vou usar esta aqui, ferramentas de IA para agentes imobiliários. Para fazer mais investigações, vamos clicar nesta palavra-chave e abrir a visão geral da palavra-chave em que acabamos de clicar. E aqui, no topo, podemos ver as mesmas métricas que já vimos no processo de pesquisa de palavra-chave. Assim, temos o volume de tráfego do ZUAU, o volume global, a dificuldade da palavra-chave, a tendência e também as outras métricas aqui mesmo. Mas o que queremos fazer é descer e ir para a análise SERP. Basicamente, isto mostra-nos o que o Google mostra quando as pessoas escrevem essa palavra-chave. E aqui pode ver as 10 páginas principais que são visíveis no Google quando as pessoas pesquisam este termo. O que queremos ver aqui é que tipo de sites estão atualmente a ser classificados para esta palavra-chave e também estas métricas aqui no lado direito. Aqui temos a página ou a pontuação de autoridade da página. Isto significa apenas o grau de autoridade do URL ou do website que está atualmente a ser classificado. Portanto, quanto maior for a pontuação, mais autoridade tem o sítio. Isto é baseado na quantidade de links que vão para este sítio, na quantidade de tráfego que este sítio recebe e na quantidade de resultados de pesquisa orgânica que este sítio tem. Por isso, atualmente, o melhor site classificado para este termo tem uma pontuação de autoridade de 16, o que não é assim tão elevado. Depois, também temos sites que têm uma pontuação de autoridade de até 0. Portanto, isto diz-nos definitivamente que temos uma hipótese de sermos classificados para este termo, mesmo que tenhamos um novo site que acabamos de criar. Depois, também queremos olhar para os domínios de referência. Isto significa quantos sites diferentes estão a ligar a esta página específica que é uma classificação. Assim, a página de topo tem atualmente 2 ou 4 backlinks de 2 domínios diferentes que se ligam a esta página. Depois, também podemos ver que a segunda tem 22 domínios diferentes a ligarem-se à página e depois temos estas que têm 0 backlinks a ligarem-se à página. Portanto, mais uma vez, podemos ver que, mesmo que não tenhamos muitos backlinks, ainda podemos classificar-nos na primeira página. Isto dá-nos uma boa visão geral dos principais resultados de classificação, mas queremos analisar mais de perto estes resultados de pesquisa e ver se conseguimos encontrar alguns padrões do que está realmente a ser classificado para este termo no Google. Por isso, vamos abrir uma nova janela de navegação anônima e escrever a palavra-chave alvo e depois vamos ver se conseguimos encontrar alguns padrões. Portanto, no topo, temos 11 ferramentas de IA imobiliária obrigatórias que todo corretor de imóveis precisa. Depois temos ferramentas de IA ou IA para agentes imobiliários, 9 ferramentas para acompanhar o blá blá blá. Depois temos 9 poderosas ferramentas de IA. Portanto, a primeira coisa que noto aqui é que geralmente temos uma lista. Portanto, temos 11 ferramentas, temos 9 ferramentas, temos 9 ferramentas, temos 8, 53, 8. Portanto, o que parece funcionar aqui para esta palavra-chave é apenas fornecer uma lista das melhores ferramentas de IA. Essa já é uma informação muito valiosa, porque isso me diz que geralmente as pessoas clicam nessas postagens de lista. Em seguida, também queremos clicar em cada uma dessas páginas que estão no topo e apenas ver como elas são estruturadas, como estruturam seu conteúdo. Esta parece ser uma publicação de blog simples, em que se listam todas as diferentes ferramentas com algumas imagens e mais informações. Depois, na segunda página, é mais ou menos a mesma coisa. Temos apenas uma lista de todas as diferentes ferramentas. Mais uma vez, isto dá-me uma boa ideia sobre como estruturar o meu conteúdo para ter uma grande probabilidade de classificação para este termo. E agora vou mostrar-lhe outra ferramenta da SEMrush que o ajudará a otimizar o seu conteúdo para a sua palavra-chave alvo. Por isso, vamos voltar às nossas ferramentas e, em SEO técnico e de página, vamos clicar em Modelo de Conteúdo SEO. Em seguida, introduzimos a nossa palavra-chave alvo e clicamos em Criar modelo de conteúdo. E aqui, a SEMrush dá-lhe mais algumas recomendações quando se trata de criar o conteúdo para esta palavra-chave com base nos principais resultados que estão atualmente a ser classificados. Então, eu olharia para as principais recomendações aqui. Primeiro, temos as palavras semanticamente relacionadas. Estas são apenas palavras-chave que pode querer incluir no seu conteúdo.
Depois temos os backlinks. Vamos falar mais sobre backlinks mais tarde no vídeo. Mas estes são apenas sites semelhantes que pode querer contactar e obter backlinks que apontem para o seu conteúdo. Depois temos a legibilidade. Isto dá-lhe uma pontuação média de legibilidade para os 10 principais resultados de pesquisa. Isto significa apenas o grau de dificuldade de leitura do texto. Em média, temos aqui uma pontuação de 50. E quando vamos para a tabela do que isto significa, podemos ver que 50 a 60 significa que é bastante difícil de ler, ou mesmo difícil de ler a nível universitário. Portanto, isto dá-nos uma ideia do que está aí a funcionar atualmente para os resultados de topo. E normalmente é melhor mantermos-nos no mesmo intervalo. Mais tarde vou mostrar-vos como verificar o vosso conteúdo quanto à pontuação de legibilidade, para que possam fazer os ajustes necessários. E por fim temos o comprimento do texto. Esta é, na verdade, uma das coisas mais importantes a ter em conta quando se cria conteúdo para a palavra-chave, atingir esta quantidade de palavras. Não queremos ir muito acima ou muito abaixo, porque é o que está a funcionar melhor. Por isso, queremos ter a certeza de que um post de blog, digamos, tem cerca de 1.400 palavras. Isto seria o ideal. Ótimo! Agora temos algumas diretrizes quando se trata de criar conteúdo para as nossas palavras-chave-alvo. Agora quero mostrar-lhe o assistente de escrita da SEMrush, que o vai ajudar a manter-se dentro dessas diretrizes quando estiver a criar o conteúdo. Por isso, no lado esquerdo, vamos ao Marketing de Conteúdos e depois clicamos no assistente de escrita SEO. E já temos aqui a palavra-chave porque criamos um modelo de SEO para esta palavra-chave. Por isso, vamos clicar em verificação rápida e depois podemos colar o nosso conteúdo para ver que recomendações recebemos da SEMrush para optimizarmos o nosso conteúdo para a nossa palavra-chave-alvo. A título de exemplo, vou a um destes resultados que surgiram para a minha palavra-chave e vou colar o conteúdo que eles têm para ver se obtemos algumas recomendações para a página deles. Então, vamos voltar aqui e colar isso. E depois podemos ver aqui no lado direito que eles estão a fazer um bom trabalho. Tem uma classificação de 7,8 em 10. O SEO é bastante bom, a legibilidade é bastante boa, o tom de voz é bom, mas a originalidade poderia definitivamente ser melhorada. Agora, o que eu faria aqui era começar e clicar em cada uma destas categorias. Comecemos então pela legibilidade e depois percorramos a lista. Em primeiro lugar, temos uma legibilidade de 43,9 e deveria ser 50 ou cerca de 50. Portanto, é de fato muito bom. Está muito perto dos 50. Então, isto deve ser definitivamente melhorado. Por isso, queremos ter um pouco mais de conteúdo aqui, porque o objetivo seria 1.431 palavras e só temos 1.078. Por isso, eu faria este conteúdo um pouco mais longo para atingir esta contagem de palavras aqui. Depois podemos fazer o scroll down dos títulos, não temos problemas aqui. Depois devemos dividir parágrafos longos, reescrever frases difíceis de ler e assim por diante. Mais uma vez, basta percorrer a lista e certificar-se de que resolve estes problemas. O mesmo acontece com a SEO. Basta clicar em SEO e, em seguida, olhar para todas estas coisas que a SEMrush recomenda e corrigir estes problemas. Agora vou mostrar-lhe como configurar a monitorização de posições para as suas palavras-chave-alvo. Assim, você pode ficar sempre atualizado sobre qual é a sua classificação atual nos resultados de pesquisa do Google. Para o fazer, vamos passar para a pesquisa de palavras-chave e ir para a monitorização da posição. Depois, basta introduzir aqui o URL do seu sítio web. Vou utilizar o site da SEMrush e clicar em Setup Tracking. Depois, em localização, vou definir para os Estados Unidos e clicar em continuar para a palavra-chave. E aqui podemos introduzir as palavras-chave que queremos monitorizar ou podemos também importá-las de um ficheiro. Por isso, a título de exemplo, vou introduzir algumas palavras-chave e depois clicar em adicionar palavra-chave à campanha. Depois, elas serão mostradas aqui embaixo. E agora, se deixar esta opção selecionada, receberá um e-mail semanal a atualizá-lo sobre a sua classificação atual para estas palavras-chave. Por isso, vamos clicar em Start, Rastreamento. E agora a classificação para as palavras-chave que adicionamos será monitorizada para o nosso website e podemos ver todos os tipos de dados aqui. Assim, em visão geral, pode ver a visibilidade média para todas as nossas palavras-chave, a posição média para as palavras-chave. Portanto, o que queremos ver é basicamente a posição e também se algo mudou. Por isso, se perdermos uma posição, provavelmente queremos ver por que é que isso aconteceu.
Talvez precisemos de enviar mais links para essa página ou de otimizar o conteúdo de uma determinada forma. Portanto, é algo que temos de acompanhar porque é daí que vem o nosso tráfego. Agora, quero mostrar-lhe como encontrar as palavras-chave para as quais o seu site já está classificado, mas ainda não está na primeira posição no Google. O que significa que poderia potencialmente obter muito mais tráfego se optimizasse as suas páginas e as colocasse numa posição mais elevada ou mesmo na primeira posição do Google. Porque vamos dar uma olhada rápida neste estudo que Backlink.com fez, que nos mostra quanto do tráfego a primeira, segunda e terceira até a 10ª posição está recebendo em comparação com as outras posições. Assim, a primeira posição no Google obtém normalmente 27,6% do tráfego, o que é quase o dobro do que a segunda posição obtém, e é 10 vezes mais do que a 9ª posição no Google. Digamos que estamos atualmente na 5ª posição para a nossa palavra-chave alvo, mas se optimizarmos a nossa página e talvez também enviarmos mais backlinks para esta página, podemos acabar na primeira posição e receber mais de 4 vezes o tráfego que recebíamos antes. Por isso, melhorar as suas páginas, que estão atualmente na posição 2 para cerca de 15 para uma palavra-chave específica que seja relevante para si, é uma das melhores formas de gastar o seu tempo e recursos para obter mais tráfego para o seu site. Por isso, agora vou mostrar-lhe como utilizar a SEMrush para encontrar as palavras-chave em que está atualmente na posição 2 a 15 e onde pode valer a pena otimizar as páginas que estão classificadas nessa posição. Portanto, vamos voltar para a SEMrush e depois vamos para a pesquisa orgânica. Em seguida, introduza o seu sítio web. Desta vez, vou usar outro. Vou utilizar o MailerLite, que é uma plataforma de marketing por correio eletrônico. Vamos clicar em pesquisar. A partir daqui, vamos para as posições e podemos ver as palavras-chave que atualmente nos estão a dar mais tráfego. Agora, ainda podemos ver as palavras-chave em que estamos atualmente na primeira posição, por isso queremos filtrá-las indo a posições e depois vamos fazer um intervalo personalizado da posição número 2 à posição número 15. Vamos clicar em aplicar e isto dá-nos uma lista de todas as palavras-chave em que estamos atualmente na posição 2 a 15 e o que eu faria também era começar com as palavras-chave fáceis primeiro. Por isso vamos ver a dificuldade da palavra-chave aqui e depois vamos ver as mais fáceis primeiro. E aqui, por exemplo, podemos ver que a palavra-chave newsletter de novembro recebe cerca de 390 pesquisas por mês e estamos atualmente na posição 3. Também podemos ver a página que está a ser classificada para essa palavra-chave. O MailerLite tem um post no blog sobre os 93 eventos especiais para inspirar a sua newsletter de novembro. Portanto, isto é relevante para esta palavra-chave. Por isso, pode valer a pena olhar para esta página e ver se podemos otimizar alguma coisa ou ver se podemos enviar mais alguns backlinks para que possamos passar do número 3 para o número 1 e potencialmente obter muito mais tráfego. Mas agora, como é que sabemos o que precisamos de otimizar na nossa página para potencialmente aumentar a nossa classificação? Aqui é onde eu usaria o SEMrush On Page SEO Checker. Então vamos abrir isso em uma nova aba. Então aqui temos que inserir nosso domínio. Então neste caso seria mailerlite.com. Então os Estados Unidos estão bem. E depois queremos ir para manualmente e introduzir a página que estamos a tentar otimizar. Voltemos aqui e digamos que queremos aumentar a nossa classificação para a página de destino desta palavra-chave viagem. Atualmente estamos na posição 6 e esta é a página que estamos a classificar para esta palavra-chave. Por isso, vamos copiar a palavra-chave e depois voltar ao verificador de SEO na página, colar a palavra-chave aqui e depois também queremos colar a página que queremos otimizar. Por isso, vamos copiá-la também e colá-la aqui e depois clicar em adicionar página e recolher ideias. Quando o carregamento estiver concluído, vamos clicar em ideias de otimização e depois queremos filtrar pela página que queremos otimizar, por isso podemos introduzir aqui a palavra-chave ou o URL. Vou colar o URL aqui e depois podemos ver que este é o URL, esta é a nossa palavra-chave alvo e a SEMrush dá-nos 4 ideias do que podemos otimizar. Por isso, vamos clicar em 4 ideias e depois vamos para as sugestões. Na verdade, o MailerLite faz um bom trabalho ao otimizar todas as suas páginas para SEO. Portanto, não há muitas sugestões, mas uma coisa que poderíamos fazer no conteúdo é
concentrarmos-nos mais na criação de um conteúdo mais informativo. Assim, os concorrentes utilizam conteúdos longos nas suas páginas web, que estão a ter uma classificação mais elevada, pelo que isto pode ser algo em que pensar. Depois, o conteúdo deve ser um pouco mais legível, e quando descermos aqui, podemos adicionar mais algumas palavras-chave relacionadas, como modelo de página de destino ou prova social, e também podemos tentar obter mais alguns backlinks destes sites aqui. Também pode clicar em análise detalhada para ver mais informações sobre o número de vezes que os concorrentes com melhor classificação estão a utilizar palavras-chave específicas. Assim, pode realmente entrar em detalhes aqui para estas sugestões, mas vai definitivamente dar-lhe uma boa orientação do que pode otimizar para aumentar as suas classificações. Agora, vamos também dar uma olhada em algumas ferramentas de backlink e link building do SEMrush. Você provavelmente sabe que ter backlinks de alta qualidade apontando para o seu site é muito importante em termos de aumentar sua autoridade em um setor específico e, portanto, também ser capaz de classificar mais alto para palavras-chave mais competitivas. Por isso, a primeira coisa que eu faria era ir à ferramenta de lacunas de backlinks. E aqui podemos comparar o nosso perfil de backlinks com outros sites da concorrência para ver se precisamos de gastar mais tempo e recursos na obtenção de backlinks e também encontrar alguns sites dos quais podemos potencialmente obter backlinks. Em primeiro lugar, tem de introduzir o seu domínio. Vou voltar a utilizar o sítio web do MailerLite e em seguida vamos adicionar alguns concorrentes, por isso vou usar alguns que a SEMrush me estava a oferecer aqui. Vamos usar este e talvez obter resposta. Depois, vamos clicar em Fight Prospects. Em seguida, vamos clicar primeiro nesta seta suspensa para os gráficos, que nos darão uma boa visão geral de como estamos nos saindo em comparação com a concorrência. Assim, em primeiro lugar, no que respeita à pontuação de autoridade, pode ver-se que a maioria dos concorrentes está mais ou menos no mesmo intervalo. Todos estão mais ou menos na mesma pontuação de autoridade, com exceção do subscribepage.com. Estão um pouco abaixo, pelo que tem muito trabalho a fazer em termos de aumentar a sua pontuação de autoridade e obter mais backlinks. E em domínios de referência, podemos ver o quanto o MailerLite tem investido em SEO e backlinks nos últimos 12 meses. Podemos ver quantos mais backlinks eles têm em comparação com a concorrência. Portanto, aqui já podemos ver que o MailerLite está a fazer um trabalho incrível. Mas o que é realmente interessante é a secção de perspectivas aqui. Isto mostra-nos quais os sites dos quais os nossos concorrentes têm backlinks, mas nós não. Assim, por exemplo, Forbes.com é um site de grande autoridade. Tem uma pontuação de 100, que é incrivelmente alta. É a mais alta que se pode ter, e todos os nossos concorrentes têm backlinks da Forbes.com, mas o MailerLite tem 0 backlinks. Portanto, esta seria definitivamente uma boa oportunidade para entrar em contato com a Forbes e talvez falar com eles sobre a troca de backlinks ou o que teríamos de fazer para obter um backlink desta página. E depois temos outra ferramenta para o ajudar a encontrar bons sites para obter links, que é esta ferramenta de construção de links. Por isso, vamos clicar aqui. Depois vamos introduzir o nosso domínio, neste caso vou voltar a utilizar MailerLite.com. Depois é só continuar aqui e aqui temos alguns dos principais concorrentes. Vamos clicar em Start Link Building. Assim que a análise estiver concluída, podemos clicar em Prospects e ver todos os potenciais prospects para obter backlinks. Aqui também podemos ordenar os potenciais clientes com base em palavra-chave ou também com base na concorrência. Assim, quando encontrarmos ou decidirmos quem queremos contactar, basta clicar em In Progress, em curso, e o processo avançará. Pode clicar em In Progress, em curso, e verá a lista de todos os sites que pretende contactar. Pode mesmo contactá-los na ferramenta SEMrush. Assim, quando clicarmos em contato, podemos ligar o nosso e-mail e fazer toda a comunicação através da SEMrush, o que provavelmente facilitará muito o acompanhamento das nossas atividades de link building. Agora vou mostrar-lhe como fazer uma auditoria ao seu site, que lhe mostrará todos os problemas técnicos que o seu site possa ter e que o possam estar a impedir de obter mais tráfego. Por isso, vamos até ao lado esquerdo e clicar em Auditoria do site na secção de SEO técnico e na página. Para o nosso exemplo, vou introduzir um blog de comida aleatório que encontrei chamado budgetbytes.com. Vamos clicar em Iniciar auditoria.
E aqui podemos limitar o número de páginas a verificar na auditoria. Para saber quantas páginas existem no nosso sítio web, podemos ir ao Google e escrever site : e depois colar o URL budgetbytes.com, premir Enter e o Google só nos mostrará as páginas do nosso sítio que queremos auditar. Neste caso, temos 4.170 resultados. Por isso, podemos voltar a SEMrush e certificarmos-nos de que temos páginas suficientes. Neste caso, seriam 5.000 páginas para verificar ou um pouco menos. Está tudo bem e vamos clicar em Start Site Audit. Agora, dependendo do tamanho da vossa página, está completo. Por isso, queremos mantê-la a funcionar e voltar daqui a meia hora, quando estiver concluída. Depois, deve chegar a esta página, onde pode ver o estado geral de saúde do seu sítio web. Este site que acabamos de rastrear está atualmente em 82%, então definitivamente há algum espaço para melhorar. A SEMrush também encontrou 17 erros, mais de 7.000 avisos e quase 20.000 notificações que precisamos de analisar para descobrir se há algo que precisamos de corrigir. Então, o que queremos fazer é ir para a guia de problemas e, em seguida, olhar para todos os problemas que a SEMrush encontrou. Assim, por exemplo, em erros, podemos ver que temos 7 links internos que estão quebrados e podemos clicar neles e ver exatamente quais dos links estão quebrados e provavelmente devemos ir em frente e corrigir esses links. Depois voltamos aqui e podemos ver que o segundo problema é que 6 páginas retornam com uma mensagem de erro. Por isso, também queremos corrigi-lo e se em algum momento não soubermos como corrigir o problema ou qual é realmente o problema, podemos clicar em porquê e como corrigi-lo e veremos uma explicação sobre o problema e como corrigi-lo. Portanto, vale a pena passar algum tempo na secção de auditoria do site da SEMrush para otimizar a saúde do seu site e, portanto, também o seu desempenho. Espero que tenha aprendido algo valioso neste tutorial da SEMrush. Se sim, por favor, dê ao vídeo um polegar para cima e inscreva-se no canal e não se esqueça, se você ainda não tem uma conta SEMrush, há um link de inscrição exclusivo na descrição do vídeo que lhe dará um teste gratuito de 14 dias em vez de um teste de 7 dias.